Então, nossa mensagem hoje é a mensagem da igreja primitiva e o silêncio da igreja atual. Repete isso comigo, diga aí, bem forte na sua voz, diga assim: a mensagem da igreja primitiva e o silêncio da igreja atual. Fala mais uma vez, diga: a mensagem da igreja primitiva e o silêncio da igreja atual. Mais uma vez, a mensagem da igreja primitiva e o silêncio da igreja atual. Qual era a mensagem da igreja primitiva? Qual é a mensagem da igreja atual? Qual era a voz da igreja primitiva? Qual é a voz da igreja atual? Qual era a voz do crente da igreja primitiva e qual é a voz do crente atual? Atos capítulo 2. Vamos ler do versículo 38 em diante. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence. Fala para o seu vizinho e diga assim: a promessa te pertence. A promessa de Deus é para você. Oh, cadê a língua do povo? Fala aí, diga: a promessa de Deus pertence a você. Diga: a promessa de Deus pertence aos filhos. Quem é filho de Deus? 39 diz: porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa pertence a você, pertence aos seus filhos, pertence à tua descendência e a todos a quem Deus chamar. Quem se acha digno da promessa, diga amém. Glória a Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que não quer a promessa, não vive a promessa, está distante da promessa e chama Deus de Pai. Hein? E Pedro está dizendo: a promessa é para vocês, ela pertence a vocês. O que é pertencimento? A promessa pertence a vocês. O que é pertencimento, irmão? Pertencimento é tudo aquilo que é teu por direito. Pedro disse: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério da parte de Deus. Convertam-se ao Senhor. E com muitas outras palavras ele dava testemunho e dizia: a promessa de vocês, é hora de se voltar para Deus. E a Bíblia diz aqui que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, porque receberam a palavra. A nossa geração está intimidada. É por isso que hoje nós não encontramos mais mudança na igreja. Fala para o vizinho aí, diga: Deus é bom. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Se você não assumir o seu papel, se você não encontrar o seu lugar, se você não descobrir o seu destino, se você não entender a sua identidade, se você não entender para que você foi chamado, você vai perder a conexão com a promessa. Você está entendendo? É como se Pedro falasse assim: a promessa é para vocês. Só que o tipo de vida que vocês estão vivendo não está permitindo que vocês sejam ativados pela promessa. Essa é a grande diferença, entendeu, irmão? Às vezes, nós estamos tão afastados, tão distantes da promessa, porque o nosso tipo de vida
bloqueou a nossa visão, a nossa mentalidade. Estamos hoje presos, não vivendo o melhor de Deus, porque a promessa de Deus para nós está distante, não estamos vivendo. Amém? Qual a diferença da igreja primitiva para a nossa? Fala para o seu vizinho, diga: a igreja primitiva estava cheia do poder e do zelo pelas coisas de Deus. Diga aí: a maioria das igrejas atuais, de hoje, estão mortas, vazias da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, do comprometimento com Deus. Diga: porque as pessoas, a única coisa que elas esperam, depois de um culto, é que termine logo, para que elas vão lá para a cantina da igreja, comer salgadinho, ou então vão para casa assistir uma série no Netflix. Porque elas estão tão desconectadas com a revelação, com a visão, com o propósito de Deus. E acaba. Só é crente no culto que vem na igreja, depois não tem mais nada. Amém? Agora Jesus disse: eu levantarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Deus está levantando você. Deus está levantando sua família. Conta com você. Cada dia que Deus olha para você, ouve uma oração sua, Ele espera uma reação positiva, que você faça algo acontecer na igreja, amém? No mundo onde você está. E reaja. A igreja da nossa geração virou uma igreja silenciosa. E eu não estou falando porque a igreja faz muito barulho, eu não estou falando do sono na igreja, dos cultos, entendeu? Dos movimentos. Eu estou falando silenciosa no aspecto do seu propósito principal, que é influenciar o mundo, mudar o mundo. Qual é a igreja que você ouviu dos nossos dias, da nossa geração, da nossa cidade, onde o pastor se levantou, um pastor desconhecido, e pregou e 3.000 almas se converteram? Não, mas a igreja tal está bombando, vai lá fazer uma entrevista na saída do culto. Pergunta de que denominação eram. Eles vão dizer: não, estou vindo da Assembleia, não, era batista, não era não sei o quê, não, eu era não sei, entende? A igreja primitiva ia para as ruas e influenciava, meteu medo, trouxe pavor para o sinédrio, para os sacerdotes que ficaram com medo, porque a igreja estava anunciando uma mensagem que tinha poder transformador, uma palavra que o sujeito pregava e 3.000 pessoas se rendiam e diziam: eu preciso disso, eu quero que isso mude minha vida. A igreja tinha zelo e tinha poder. Nós precisamos resgatar isso. A mensagem era, o centro da mensagem da igreja primitiva era arrependimento. O centro da mensagem era Jesus, o ressuscitado. Você entendeu? Hoje, assiste um podcast de pastores, de cristãos, ou entra num canal no YouTube, entra nas lives que tem muito, você vai ver um pastor falando mal do outro, da denominação do outro, e que geração que vai mudar? Que gente vamos influenciar? Entende? Nós só vamos influenciar quando o centro da nossa pregação, da nossa mensagem for o Cristo ressurreto, o Jesus ressuscitado e as promessas para eles, porque se eles não despertarem e viverem as promessas, alguém vai viver. Quando você não desfruta das promessas, a fonte da promessa seca para você. Quando você não desfruta da sua promessa, alguém vai desfrutar. Entendeu?
Quando você não compreende aquilo que Deus te deu, tu pode ter certeza que Deus vai levantar alguém e vai dizer, pega a parte dele. Lembra da parábola dos talentos? Mateus 24? A um foi dado um talento, a outro foi dado 3, a outro foi dado 5. Quando o Senhor veio ajustar contas, o que tinha 5, o que tinha 10, dobrou. O que tinha 3, dobrou. Mas o que tinha 1, enterrou. E disse, Senhor, não, porque o Senhor é rígido, é mau. O Senhor colhe onde não planta. E eu, com medo, fui e enterrei o talento. Quem é que colhe onde não planta? Não existe uma colheita sem semeadura. O servo mau, que o Senhor chama de servo mau, que enterrou o talento, disse, você não entendeu nada. Você está dizendo que eu colho onde não planto? Eu acabei de plantar na sua vida, eu te dei um talento. Eu semeei em você. E o que você fez? Entende? Agora, o que você disse para mim serve para você. Realmente, não adianta colher quem não planta. Tentar colher se você não plantou. Você enterrou a semente que eu te dei. Aí disse, pega essa semente e dá para quem tem 10. Porque a quem muito tem, muito será dado. Mas quem não tem, quem não fez, na verdade, o trabalho, até o que não tem, lhe será tirado. Dá para o que tem mais. Você entendeu? Nós temos que entender o que Deus nos deu. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida amarrada, presa ao pecado, ao tipo de vida que estão vivendo, porque não entenderam o sentido da promessa, da palavra. Porque enquanto a gente não entende, alguém vai desfrutar daquilo que nós não entendemos. É a parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Depois Jesus explica, dizendo que as aves são demônios. E a semente que foi comida pelos demônios é a palavra que as pessoas não entenderam. Pessoas não entendem, então elas não têm direito a desfrutar. Quem não entende, não desfruta. Tem muita gente que não está desfrutando de coisas boas, porque não está entendendo. A nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, é da nossa geração, não está vivendo aquilo que Deus deu para ela. Qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem não está transformando pessoas, porque nós estamos usando os meios de comunicação para falarmos mal um do outro, para questionarmos a doutrina do outro, para falarmos da forma como os outros dirigem seu culto, sua liturgia. Que tal nos concentrarmos na palavra? Que tal nos concentrarmos no evangelho que transforma? Entende? Aí as pessoas estão dizendo, Jesus, volta logo, Senhor. Para levar quem? Quem é que vai levar? Não, são aqueles 144 lá do Apocalipse. Só 144? No meio de quase 8 bilhões de pessoas no planeta? Só vai 144 mil. É que a teologia está errada. Entendeu? Porque se for só 144 amigos, eu acho que eu estou fora. E acho que você também. Nós precisamos ter discernimento. Se Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então todo mundo, todos que nele crê, eu acho que é mais do que 144 mil pessoas.
Agora, a diferença está no nosso silêncio. É porque a igreja de hoje está silenciosa porque está sem autoridade. Isso é perigoso. A igreja está sem autoridade, o crente está sem autoridade. Quem não tem autoridade no mundo espiritual, também não tem autoridade no mundo físico, não tem autoridade sobre sua vida. As pessoas estão silenciosas porque elas não têm uma palavra de testemunho. A Bíblia diz aqui que Pedro, com muitas outras palavras de testemunho, as pessoas diziam, é impossível não acreditar no que o cara está falando. Tem resultado, tem vida. O problema da igreja atual, ela não tem mensagem, ela está em silêncio, porque ela está sem testemunho. Testemunho é aquilo que ninguém pode contestar. Você entendeu? Então, queridos, vamos abrir o entendimento, vamos abrir a visão. Sabe por que as pessoas preferem estar afastadas da igreja? Porque elas não conseguem viver uma vida de santidade e de arrependimento suficiente para encarar os irmãos, para encarar a Deus num culto de oração, para estar na presença de Deus. Entendeu? Eu nunca esqueço de uma situação. Meu carro estava numa oficina, lá no Anil. E eu deixei lá, estava com problema no cabeçote, tive que refazer o cabeçote. Aí o sujeito me ligou e falou assim, pastor, teu carro está pronto. Eu falei, vou lá. Peguei uma van aqui na Taquara, que passava no Anil. Quando eu entrei dentro da van, aí tinha um sujeito falando, cara, que pastor, e usou um palavrão lá. Aqueles que eu não posso falar aqui. Cara, começou a revelar a vida de todo mundo, falando do pecado, da miséria de todo mundo, e eu me enfiei debaixo da cadeira lá, porque eu não queria que ele falasse dos meus podres, e falando lá para o outro, e outro não sei o que, tal. Mas tu viu, cara, tu conhece, aí começou a falar dos podres do pastor. Ele numa van cheia de pessoas. Falei, meu Deus, a que ponto nós chegamos? As pessoas são escândalos para o evangelho de todo jeito. Aí ele falou assim, aquele filho, você sabe de quem, né? Conhecia a vida do pessoal todinho e revelou o podre do pessoal todinho no culto, irmão. Na revelação, lá na hora da revelação. A igreja perdeu a autoridade. Nós estamos sem autoridade. Nós estamos em silêncio porque não temos testemunhos. A igreja está sem testemunho. E quando você não tem testemunho, a sua voz não é poderosa. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro, despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor rompe com cadeias e grilhões, essa é a voz do Senhor. E essa voz do Senhor só é ouvida no mundo através de uma boca, de um profeta, de um homem e de uma mulher de Deus igual eu e você. E o diabo não pode contestar, se temos um testemunho. Você entende? Qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho? Fala para o seu vizinho, diga assim, essa é a diferença da igreja primitiva para a igreja atual. O testemunho da igreja primitiva tinha poder.
Eles acreditavam na promessa, viviam a promessa e entravam por todas as formas. Quais são os requisitos para entrar e ter direito na promessa? E Pedro dizia, faça isso, arrependa, estou aqui. O que eu preciso fazer para ser batizado? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? O que eu tenho que fazer? Querido, eu estou falando isso para você porque esse é o seu desafio. Amém? Esse é o seu desafio. Aceite o seu desafio. Viva o seu desafio. Levante-se em nome de Jesus. Seja a voz de Deus nesse tempo. Seja o canal de Deus. Quantos querem ser bênção de Deus? Você já é uma bênção de Deus. Amém? Agora tem um versículo aqui. Volta lá no texto, cadê ele? Arrependei-vos, é o 38. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. A igreja primitiva vivia os dons do Espírito Santo. Amém? Fala para o seu vizinho assim, diga, muita gente da nossa geração está resistindo ao Espírito Santo. Diga, quando a igreja resiste ao Espírito Santo, ela perde o poder, ela perde a unção, ela perde a autoridade. E ela abre precedente para o espírito de Icabode. Pode falar, Icabode, eu vou te explicar. Diga, quando a igreja perde a conexão com o Espírito Santo, quando ela resiste ao Espírito Santo, ela perde a conexão, ela perde o poder, ela perde a autoridade, e ela abre precedente para o espírito de Icabode entrar no santuário e tomar o altar. O que é Icabode? Vá ler a história, capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel. Icabode foi o filho de Ofni, ou de Finéias, um dos dois. Também não sou obrigado a saber tudo. Mas é ou de Finéias ou de Ofni, que eram os filhos de Eli, todos encapetados, que a Bíblia chama de filhos de Belial. O que é filho de Belial? Filho do cão, filho de capiroto. Ofni gerou um filho antes de morrer, porque quando ele morreu na batalha, a esposa estava grávida. Quando a criança nasceu, alguém olhou, a mãe olhou para a criança e disse, vai se chamar Icabode. Sentenciou o menino com uma palavra de maldição. Porque Icabode quer dizer, foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque o marido tinha morrido, o avô tinha morrido, a arca foi levada. Ela disse, acabou. Então, meu filho, te amo, sinto muito, mas eu vou colocar o seu nome de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Você é um marco na história de Israel. Com o teu nascimento, sinalizou também a saída da glória de Deus da nossa nação. É triste isso demais. Mas toda geração, toda igreja que desconecta com o Espírito de Deus, que resiste à unção do Espírito Santo, que resiste ao derramar do Espírito Santo, que
que não quer ser batizada, que despreza o fruto do Espírito Santo, que não desfruta do fruto do Espírito Santo, essa igreja vai abrir precedente para aí acabou de nascer e vai tomar o templo, vai tomar o altar, vai ficar no altar e depois nós vamos ter apenas carne se manifestando e não teremos o Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de Atos 2, que Deus tenha misericórdia da igreja da nossa geração. Ô irmão, Deus está falando através de mim para você, com você. A proposta dessa igreja é voltarmos aos princípios que foram deixados. Estou vendo as pessoas hoje falando de coisa nada a ver, que não edifica a vida de ninguém, que não muda a vida de ninguém, que não transforma a vida de ninguém, que não tem nem na palavra. Estou vivendo uma onda de profetas desconectados, não têm revelação com Deus e estão arrumando argumentos, arrumando fábulas para tentar ludibriar as pessoas e dizer que está tudo certo, que é Deus falando. Esse é o espírito de Icabode. Já não temos mais a conexão com o Espírito Santo, e aí nós vamos ter que inventar coisas para manter o povo. E por outro lado, temos um povo que não lê, que não busca Deus, que não desenvolve sua comunhão com Deus, e é muito mais fácil de enganar. O povo que vivia em trevas e que anda em trevas, é muito mais fácil de ser enganado. Mas com você não é assim. E eu não estou aqui para enganar você, eu estou aqui para abrir tua mentalidade, para fazer você pensar, abrir teus olhos espirituais. Só existe uma forma de sermos cheios e de termos o que a gente quer em Deus, é buscarmos o Espírito Santo na totalidade, é nos entregarmos a Ele, é desfrutarmos das promessas, é nos conectarmos com a promessa, é olharmos para a nossa vida. Tem hora que você precisa chegar diante dele e falar assim: Senhor, quem está vendo comigo? É olhar para você, fazer que nem aquele publicano, quando foi orar na esquina, falou: Deus, eu sou um desgraçado, miserável, podre, olha para a minha vida, tu não vai encontrar nada de bom. Até as nossas músicas, as canções que estamos tentando dar para Deus, já mudou tudo. Antigamente a gente cantava uma música que era assim: mas uma coisa certa eu tenho, ser aprovado. Quem lembra dessa música? Do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Hoje tem gente cantando assim: Senhor, toma o meu coração, eu não preciso dele. Se não for para te adorar, pode ficar com ele. Toma a Jean, eu não preciso dela. Eu não canto essa música, até proibi aqui. Mas não canta não. Porque se Deus te deu um coração, porque Ele sabe que você precisa. E vai que o desgraçado se desvia. Aí está lá no mundão, aí Deus diz assim: agora é hora de pegar seu coração, hein, meu chefe? Você disse que não precisava dele, se não fosse para me servir, podia ficar com ele, você não está me servindo, bota lá um infarto, o pessoal, foi embora. Você falou que não queria. Hã? Então está andando na rua, acontece um acidente, arranca o braço do sujeito. Falou: meu Deus, Senhor, o que houve? O que houve? Tu falou que não precisava das tuas mãos. Se não fosse para te adorar, eu podia ficar com ela, então mandei arrancar. Se eu te dei mão, porque elas precisam. Eu todo dia olho para minha irmã e falo assim: muito obrigado. Só não beijo minhas mãos maravilhosas, meus pés, porque está tudo perfeito, está tudo bom. Glória a Deus.
Tem dia que eu me unjo todo. Eu preciso. Mas antigamente as pessoas cantavam outro tipo de música. Aqui nem aquela música do Jó, você já cantou Jó? Jó, se eu quero ser com Jó, leva-me para Cis. É ruim de eu cantar essa música, hein? Jó já teve a experiência dele. E eu não tenho a mesma característica de Jó. Se eu passasse com o Jó, eu ia me desesperar. Falei, então, Senhor, nunca me permita passar pelo que Jó passou. Então, não canto. Por que você estiver na prova igual o Jó, falar assim, ué, mas você não falou tanto, cantava tanto e adorava, disse que queria a prova de Jó? Tu está aí. Está vivendo a experiência do Jó. Então tem coisa que não é para você cantar, isso é falta de inteligência. Falta de inteligência espiritual. Você entendeu? Então nós precisamos entender, mudou tudo. Antigamente as pessoas chamavam de Senhor, ó Senhor soberano. Hoje eu chamo de você. Deus, é você. Quer dizer, quem que você chama de você? Alguém que está no mesmo nível que você, né? Vamos iguais. Sentamos juntos. É tanto. Você viu o que o Portas do Fundo fez agora? O especial de Natal deles? Hã? Eles estão blasfemando. Eles estão provocando Deus, esses caras. Eles são tão ignorantes, estão provocando Deus. Fizeram ano passado, esse ano de novo. Já viu? É um Jesus adolescente que vai para as boates, que vai para bordel, que vai para um monte de coisa, tem as experiências. É um Jesus adolescente. É a mensagem de Natal do Portas dos Fundos. Entendeu? Essas pessoas estão provocando Deus. Mas sabe por que eles provocam? Porque a igreja dessa geração perdeu a autoridade, o crente está muito desconectado. A igreja primitiva, lembra de Safira e Ananias? Mentiam ao Espírito Santo, eram fulminados na hora, trazia temor. Não é que tem que ficar fulminando todo mundo também, não. Até porque Deus não dá poder, eu sempre digo, Deus não dá poder para a gente como a gente gostaria. Porque se Deus desse poder para mim, eu olhava, tipo, tem um desenho animado daqueles que sai raio do olho, sabe qual é? Então, raio da ponta do dedo, saía numa esquina assim, ficava só assim, ó. Matava um monte. Ou então, a gente tinha fulminado pai, mãe, irmãos, marido, esposa, né? Se Deus desse esse poder de olhar para algumas esposas, crentes cheios do Espírito Santo que falam em línguas e tudo, mas quando eu olhasse para o marido assim, aquele olhar de revestrez assim, não é o 43, é o 45, 49, aquele assim meio de lado, fulminando, cheio de ira. O 43 é aquele assim, meio de lado, já saindo, indo embora, mais louco por você. É que deu um abraço, né? Eu sempre falo do abraço 43. É. Toda pessoa que abraça 43, aquele assim meio de lado, já saindo, não quero te abraçar, indo louco para me livrar de você. A irmã Leda que eu vou lá diz, me dá um abraço, Paulo, mas não o 43 não, como o senhor diz. Você entendeu? A igreja perdeu a conexão. Essa é a diferença da mensagem da igreja primitiva para o silêncio da nossa geração. E temos que pensar nisso. Hoje é um dia importante para nós, para o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas quem que se importa hoje com Santa Ceia? Daqui a pouco vai ter igreja dizendo assim, Santa Ceia, isso é coisa da igreja primitiva, rapaz, nós estamos em pleno século XXI. Hoje não tem mais Santa Ceia não, meu irmão. Esse negócio passou. O negócio hoje é happy hour. Entende? Não. Os princípios de Deus não mudam. Amém? A forma como entramos no reino de Deus ainda é a mesma através de Jesus. É a única porta. Quem recebe a palavra no seu coração?
Fica em pé, fica de pé.